A Bíblia, em sua forma original, foi escrita em hebraico e aramaico, línguas faladas principalmente pelo povo judeu. Esses textos antigos foram meticulosamente preservados ao longo dos séculos. À medida que o judaísmo se espalhava, a necessidade de traduções se tornava evidente. Comunidades judaicas se estabeleceram ao longo de antigas rotas comerciais. Uma das primeiras traduções significativas foi a Septuaginta, criada por volta do século III a.C., em resposta à diáspora judaica no mundo helenístico. 72 sábios judeus trabalharam na tradução, tornando a Bíblia hebraica acessível em grego, a língua franca do mundo helenístico. Isso permitiu que judeus fora da Judéia acessassem suas escrituras e abriu a Bíblia para um público maior de não-judeus. A Septuaginta desempenhou um papel crucial na difusão do cristianismo primitivo, sendo usada pelos primeiros cristãos para entender as escrituras hebraicas. Os apóstolos e os primeiros padres da Igreja citaram extensivamente a Septuaginta, solidificando seu lugar na tradição cristã e moldando o desenvolvimento da doutrina. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, a necessidade de uma tradução latina da Bíblia se tornava importante. O latim estava emergindo como a língua franca do Império. Uma Bíblia latina tornaria as escrituras sagradas acessíveis a um público maior, permitindo que os ensinamentos do cristianismo alcançassem os cidadãos comuns. Essa tarefa coube a São Jerônimo, um estudioso fluente em latim, grego e hebraico. No final do século IV, o Papa Dámaso I encarregou São Jerônimo de criar uma versão da Bíblia precisa e acessível ao mundo de língua latina. A obra de Jerônimo, conhecida como Vulgata, tornou-se a Bíblia oficial da Igreja Ocidental por séculos. Jerônimo abordou a tarefa com rigor acadêmico, buscando produzir uma tradução próxima das escrituras originais. Ele consultou estudiosos judeus para garantir precisão, diferenciando a Vulgata de outras traduções. A dedicação de Jerônimo era evidente no trabalho detalhado que ele produziu. A Vulgata desempenhou um papel fundamental na formação do cristianismo ocidental. Seu uso ajudou a unificar a Igreja sob uma linguagem comum e uma compreensão compartilhada das Escrituras. Por mais de 1000 anos, a Vulgata permaneceu a Bíblia dominante no Ocidente. A Vulgata influenciou teólogos, artistas e escritores, moldando a paisagem religiosa e cultural da Europa. Ainda hoje, a Vulgata continua a ocupar um lugar de destaque na Igreja Católica, simbolizando o compromisso da Igreja em preservar as Escrituras Sagradas. A Reforma Protestante do século XVI marcou um ponto de virada na história da Bíblia e sua acessibilidade. Os reformadores, liderados por figuras como Martinho Lutero, desafiaram a autoridade da Igreja Católica e enfatizaram a importância do envolvimento individual com as Escrituras. Essa ênfase no estudo pessoal da Bíblia alimentou a demanda por traduções em línguas vernáculas. Coincidindo com essa agitação religiosa, ocorreu a invenção da imprensa. A invenção revolucionária de Johannes Gutenberg, em meados do século XV, teve um impacto profundo na disseminação do conhecimento, e a Bíblia não foi exceção. A tecnologia de impressão permitiu a produção em massa de Bíblias em uma escala nunca antes imaginada. De repente, as Bíblias não eram mais domínio exclusivo do clero e da elite. Elas se tornaram mais acessíveis e amplamente disponíveis ao público em geral. Essa mudança teve um impacto profundo na vida religiosa na Europa. As pessoas podiam agora ler e interpretar a Bíblia por si mesmas, fomentando um relacionamento mais pessoal e direto com sua fé. Martinho Lutero, uma figura-chave na Reforma Protestante, reconheceu o poder transformador de tornar a Bíblia acessível à pessoa comum. Sua visão era revolucionária, visando quebrar o monopólio dos textos religiosos mantidos pelo clero. Ele acreditava que todos, independentemente de sua posição social ou educação,
deveriam ter a oportunidade de ler e entender as Escrituras em sua própria língua. Essa era uma ideia radical na época, desafiando as normas estabelecidas pela Igreja. Em 1522, Lutero concluiu sua tradução do Novo Testamento para o alemão, uma tarefa monumental que exigiu imensa dedicação e esforço acadêmico. Isso foi seguido pela tradução do Antigo Testamento em 1534, solidificando ainda mais seu compromisso de tornar toda a Bíblia acessível à população de língua alemã. A tradução de Lutero foi inovadora não apenas pelo uso da língua vernácula, mas também por sua clareza e legibilidade. Ele empregou um estilo que era envolvente e compreensível. Ele queria que sua tradução fosse entendida por pessoas comuns, não apenas por estudiosos e teólogos. Essa democratização do conhecimento religioso era a pedra angular de seus esforços reformadores. A Bíblia alemã de Lutero foi um sucesso retumbante, tornando-se imensamente popular entre os falantes de alemão. Não era apenas um texto religioso, mas um fenômeno cultural que ressoou profundamente com o povo. Isso desencadeou uma onda de traduções vernáculas por toda a Europa, à medida que outros reformadores seguiam o exemplo de Lutero. Esse movimento foi fundamental na difusão do protestantismo e na remodelação das paisagens religiosas europeias. Essa proliferação de Bíblias em línguas comuns teve um impacto profundo nas taxas de alfabetização, à medida que mais pessoas aprendiam a ler para se envolver com as Escrituras. Também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento das identidades nacionais, à medida que as pessoas começaram a ver sua língua e cultura refletidas nos textos sagrados. A Bíblia, antes domínio de poucos, estava agora disponível para todos, capacitando indivíduos e moldando o curso da história religiosa e cultural. Essa acessibilidade promoveu um senso de conexão pessoal com o divino e encorajou o pensamento crítico e a interpretação pessoal dos ensinamentos religiosos. Na Inglaterra, a busca por uma Bíblia definitiva em inglês culminou na versão King James em 1611. Encomendada pelo rei Jaime I da Inglaterra, uma equipe de 47 estudiosos trabalhou diligentemente por 7 anos para produzir uma tradução precisa e majestosa. A versão King James, muitas vezes chamada de versão autorizada, rapidamente ganhou destaque na Inglaterra. Sua prosa elegante e linguagem poética ressoaram profundamente com os leitores, solidificando seu lugar não apenas como um texto religioso, mas também como uma obra-prima literária. A influência da Bíblia King James se estendeu muito além do reino da religião. Sua linguagem e imagens penetraram na literatura inglesa, moldando as obras de escritores de William Shakespeare a John Milton. Suas frases foram entrelaçadas no tecido da língua inglesa, enriquecendo a fala cotidiana com sua cadência atemporal. Ainda hoje, séculos após sua criação, a Bíblia King James continua a inspirar e influenciar leitores com sua beleza e profundidade espiritual.